Samuel 17. Amém? Amém. 1 Samuel 17. Deixa no 17. Todo mundo que veio aqui, né, aqui à frente, para pregar, para ler a palavra até hoje, né? Leu 16, que foi o tema que a missionária, o versículo que a missionária deu. Eu vou ler aqui também, mas está pertinho aí também. Que diz assim, 16, 18. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico, ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Todos leram aqui, né? É um versículo que é forte, que mostra as qualidades de Davi, que mostra que Davi, além de ter todas as qualidades, tinha uma diferença de todos os outros que estavam à frente de Golias. Deus estava com ele. Mas não foi isso que me chamou a atenção nessa história de Davi. Há pouco tempo eu preguei e falei sobre a diferença de Davi e Saul. E Deus, o Espírito Santo, ele é tremendo. E eu falei de várias qualidades de Davi, falei da diferença dele com Saul. Mas Humberto estava lendo aqui, quando Humberto leu o 17:34, Deus me falou algo interessante sobre Davi. E o que eu vou pregar aqui hoje, gente, há pouco tempo, eu estava conversando com a Lene e ela falando sobre a família dela, e eu lembrei para ela de uma mensagem que eu tinha trago aqui um tempo atrás, sobre as pessoas que aceitam Jesus pela primeira vez. Não sei se alguém lembra aqui. Eu preguei que Deus tem algo especial quando Ele vai dentro de uma família que não tem Cristo e escolhe essa pessoa especificamente para poder entrar dentro dessa família. Alguém lembra dessa mensagem? Tem muito tempo que eu preguei. Alguém lembra? Não. Lembra? Não tem problema, vocês vão lembrar. Porque também mudou muito, tem muitos anos. Mas eu falei para ela só que já tinha muito tempo, eu tinha esquecido. Mas um dia desse eu precisei procurar algumas coisas, alguns documentos meus que estavam guardados, antigos, e achei essa mensagem. E entendi que Deus queria me chamar a atenção para essa mensagem. E eu voltei, estudei a mensagem de novo, lembrei da mensagem e trouxe ela de novo. Porque Deus quer falar. Deus quer te fazer lembrar que Ele não te chamou à toa. Você é o valente do Senhor. Pode, como eu sei que do seu lado tem um valente, vira para ele e fala: você é um valente do Senhor. Vira, quem está sozinho, vira para trás e fala para a pessoa: você, vira para frente, você é um valente do Senhor. Gente, eu não falei para vocês falarem só para encher o ego, não. Vocês realmente são valentes do Senhor. Deus não chama qualquer um, porque qualquer um não aguenta. Deus precisa chamar valentes. E essa mensagem de hoje é para lembrar para cada um de nós. Se um dia nós esquecemos, se temos deixado de lembrar, que Deus tem um chamado forte para a sua vida. Amém? Amém. E o que me chamou a atenção quando o Humberto estava lendo foi o seguinte: 17:34. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Davi era jovem, segundo os historiadores, os teólogos, quando enfrentou Golias, ele tinha aproximadamente 20 anos.
Por isso que Saul olha para ele e primeiro Saul vai, você? Mas ninguém está conseguindo, ninguém não tem nem coragem, ninguém não tem valentia, como o Rafael falou, coragem. O cara é corajoso, mas ele não tinha atitude. Davi, além de corajoso, ele tinha atitude, por isso ele era valente. Então, e Davi vai, mas eu vou. E aí tenta armar Davi para se proteger, mas Davi não consegue nem andar. Mas Davi sabia que aquilo não era a proteção dele. Então Davi vai, e quando ele chega diante de Golias olha, você? Só que Davi, gente, imagine Davi, ele, quando contou essa história, se ele tivesse 20 anos, imagine quantos anos ele tinha quando ele matou o leão e o urso. Será que Davi era tão forte? Será que Davi tinha força como a de Sansão? A força de Davi estava no Deus que ele servia. A força que veio dele para derrotar o leão, para derrotar o urso, foi o próprio Deus quem o deu. Mas o que me chamou a atenção? Deus olhou para Davi e viu em Davi algo que ele iria usar à frente. Davi falou assim: eu tomo conta das ovelhas de quem? Meu pai. Não, as ovelhas não eram deles, não era dele. Mas Davi, ele tinha tanto amor, ele tinha tanta força para ajudar o pai dele, que ele defendia a unhas e dentes as ovelhas do pai. Já está começando a entender? Deus precisava de alguém que com unhas e dentes pudesse defender um rei, as ovelhas dele. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Deus viu isso de Davi. Davi não lutou pelas ovelhas dele, ele tomava conta das ovelhas do pai. Deus procura valentes. Amém. Que tomem conta das ovelhas do pai. Amém? Amém. E isso me chamou a atenção em Davi. E essa introdução eu não tinha, na mensagem que eu preguei, como eu disse a vocês, não tinha. Essa introdução eu peguei agora, mas serviu para entrar no assunto. Às vezes Deus coloca ovelhas, sempre Deus coloca ovelhas, para que a gente possa, mesmo que dando unhado em urso, mesmo que pegando pelo dente o leão, a gente defenda ela. Eu quero fazer uma pergunta: quem aqui foi a primeira pessoa da sua família a aceitar Jesus? Primeira pessoa. Vocês não foram escolhidos à toa. Vocês sabiam disso? Vocês não foram escolhidos à toa. Deus olhou para dentro do fundo do coração de cada um de vocês e falou: você é meu valente. Deus, ele tem um amor tão grande pelas famílias. Deus, ele preza tanto as famílias, e o ideal de Deus é salvar todas as famílias, e salvando as famílias, salvar toda a humanidade. Mas Deus precisa achar portas dentro de cada família para que a salvação chegue. Deus achou porta na família de Davi. E às vezes você não é o mais bonito da sua família. Às vezes você não é o mais instruído, né? Às vezes você não é o mais inteligente da sua família. Às vezes você não é o que tem mais dinheiro na sua família. Mas Deus usa as coisas sábias desse mundo para enganar as pessoas que se acham sábias. Então, lembre de uma coisa, gente. Volte isso à memória. Deus te chamou porque Ele quer. Ele não quer que você esqueça de maneira nenhuma de que Ele viu algo dentro do seu coração. Ah, mas eu não fui o primeiro. Mas Deus, através do primeiro, te chamou para ser um exército de valente dentro do seu lar. Amém. Glória a Deus. Mas o que? E interessante que os meninos, Rafael, Guilherme, eles faziam pergunta para que a gente respondesse e ninguém respondia, porque a gente às vezes espera que seja uma resposta que não seja a nossa resposta, né? Rafael perguntou a diferença de coragem e de valentia.
Às vezes alguém já sabia, né, Rafael? Mas aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou ver a definição dele. E eu vou, no decorrer dessa mensagem, falar para vocês o que é o urso e o que é o leão. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 7. No versículo 4. Esse está bem fácil, né? Eu peguei aqui, gente, algumas pessoas, não por acaso, tem muitos valentes na Bíblia, muitos. Não por acaso eu peguei 7. Não, velho? 7. Não por acaso eu peguei 7, porque o 7 realmente é o número da perfeição de Deus. Pessoas que Deus viu algo dentro delas, que viu algo dentro de você também, para poder livrar a família de leões e ursos. A primeira pessoa que eu vou falar foi Noé. Noé, ele recebe uma incumbência de Deus. E Deus falou para ele, Noé, vá construir uma arca, porque vai chover. Depois que acontecem as coisas, que a gente lê a história, que a gente lê a Bíblia, a gente já sabe o final da história, fica fácil, né? Fica fácil e parece fácil a gente falar e fazer como Noé. Tá bom, vamos construir porque eu sei que vai chover mesmo. Mas na verdade nunca tinha chovido e Noé resolveu acreditar e confiar no que Deus tinha dito. E a Bíblia fala um negócio sobre Noé, que Deus olhou e falou assim, ó, a única pessoa que me adora, a única pessoa que me adora, e que tem sido fiel a mim é você, Noé. E Noé levou, através dele, filhos, eu acredito, se era só Noé, os filhos também não andavam totalmente com Deus, nem as noras, nem a esposa, senão ele falava da sua família. Mas através de você, mesmo a sua família, não estando hoje aos pés do Senhor, Deus quer salvar todos. Amém. E no 7, no versículo 4, Deus fala o seguinte com ele: pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover, durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E durante a palavra, vocês vão ver que sempre, diante do valente, vem uma luta, gente. Sempre, sempre. Eu não sei se tem muito tempo, ou se tem alguém na sua família que você tem orado para que seja salvo. Eu não sei se tem alguém na sua família que quanto mais você ora para que Deus possa mudar a vida da pessoa, pior fica a situação. Mas se Deus olhou e te escolheu, é porque te viu com valentia para enfrentar as situações. Deus precisa te lembrar hoje. Comece a pensar nas pessoas que você hoje convive que não tem o Senhor Jesus. Deus apostou em nós, gente. Deus apostou em você, de verdade. Como Deus escolheu Davi, porque viu em Davi o amor para lutar pelas ovelhas dele. Deus viu em você isso. A minha mãe é assim, meu irmão não escuta nada, meu pai é desse jeito. Mas Deus achou uma porta para entrar dentro da sua casa. Amém. E Noé resolve, então, como eu falei, agora é fácil, mas contra todos. E o pessoal começa a olhar para Noé, imagina e falar assim: esse Noé está ficando doido, ele está ficando um pouco velho, ele já está com 500 e poucos anos, ele está ficando um pouco velho, ele está caduco. Ninguém aprovava o que Noé fazia, mas Deus via em Noé algo que iria suportar aquela situação. Gênesis, para frente um pouquinho, 8, versículo 18.
Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. 21. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pela valentia de Noé, por ter escutado a Deus, por ter desprezado o que as pessoas diziam contra Deus, contra ele, dizendo que ele era louco, Deus não só salvou os filhos e a família de Noé, a salvação através de Noé chegou até nós. A salvação da sua família vai ultrapassar a sua família. Pessoas vão ser salvas dentro do seu lar para depois salvar pessoas fora do seu lar. Gente, o Evangelho não é só questão de bênçãos. A gente sempre fala, sempre a gente sabe que nós precisamos. Não é só questão de bênção, não é só questão financeira, não é só questão de ter. Agora eu vou para a igreja e minha vida vai melhorar. Melhora, mas muito mais que essa terra, gente. Deus nos escolheu para sermos salvos por Ele. E a sua família também. Imagine passar a eternidade sem o seu filho. Passar a eternidade sem os seus pais. Passar a eternidade sem as pessoas que mais perto de vocês estão hoje. Outra pessoa que Deus achou e viu valentia nela foi José do Egito. José, a primeira coisa que acontece, José começa a contar os sonhos e as pessoas invejam José. E não eram qualquer pessoa que invejavam José, eram os próprios irmãos dele. E você está dentro do seu lar, só você evangélico, só você serve o Senhor, e todos estão contra você. Mas não importa. Deus te chamou para livrar eles do urso e do leão. Amém. Deus precisa chamar a atenção disso, gente. Deus precisa trabalhar na igreja para que a igreja possa salvar as pessoas que estão perto delas. Deus precisa. Deus tem muito mais do que coisas, bênçãos materiais para realizar. Deus precisa salvar almas do inferno. É por isso que Deus escolheu. É por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Você realmente é um valente do Senhor. Eu sou um valente do Senhor. Eu tenho necessidade, como todos nós temos necessidade de falar com o amor de Deus. Eu não posso ficar com o amor de Deus só para mim, você não pode ficar com o amor de Deus só para você. Sabendo que esse amor de Deus vai alcançar as pessoas que através da sua boca você falar. Às vezes nós oramos e pedimos a Deus para salva. E Romanos fala que quem vai? Quem pode ir? Quem? E você, sou eu. Nós precisamos falar do amor. Nós precisamos achar brechas, portas. Não deixe que o que Deus fez, que foi te escolher, saia pelas suas mãos. E José, no Gênesis 45, um pouco para frente, rapidinho, senão não dá tempo. Jonas, você foi o primeiro que aceitou Jesus na sua casa? Graças a Deus. Você tem um privilégio. Todo mundo que eu perguntei tem um privilégio. Deus procura, igual eu falei, Deus procura onde eu posso achar lugar. Quem eu posso encontrar? Quem vai conseguir segurar a minha palavra? Quem vai conseguir espalhar essa palavra nesse lugar? Amém, verdade. E quantas pessoas você lembra aí, depois que você aceitou o Senhor Jesus, foram salvos dentro da sua casa? Ou você ainda está sozinho? Outras pessoas foram alcançadas pelo Evangelho? Você está cumprindo o que Deus quer que você cumpra. Amém. Mas Deus quer mais, Deus quer muito mais.
Deus quer que mais pessoas sejam salvas pela sua vida. 45, versículos 5 ao 8. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Amém. Glória a Deus. Deus sabia que entre todos aqueles irmãos de José, ele seria valente dele. Amém? Amém. Ele livraria todos eles da morte. Deus sabe que você tem em sua boca, em seu coração, a solução para que toda a sua família seja livre da morte eterna. Amém? Outra pessoa, o Gideão. Gideão, zero à esquerda. Gideão, quando o anjo chegou perto dele, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava escondido. E o anjo vira para Gideão e falou assim: você é corajoso. Eu? Você é corajoso. Gente, quando eu falo que Deus viu algo dentro do seu coração que você nem imagina que você tem, Deus sabe a força que está dentro do seu coração, Deus sabe o poder que está dentro do seu coração, é porque você ainda não usou. E Deus quer que você use. Deus vai te usar muito, mas você precisa deixar que isso venha a fazer parte do seu dia a dia. Você precisa deixar que Deus venha te usar. Deus tem com você uma aliança. Amém. Deus quer nos lembrar disso, gente. Não pare de lutar pela sua família. Não pare de lutar pelos seus. Não desista. Não desista. E Deus sabe que essa característica você tem. É por isso que Deus traz essa mensagem. Deus sabe que essa característica você tem. Você não é qualquer um. Você é um valente. Você vai lutar com leões. Você vai lutar com ursos. Você vai orar pelas pessoas. Deixe Deus mudar essas situações agora. Se você não pensava assim, Deus quer que você pense assim. Comece a orar todos os dias pelos seus. Comece a clamar todos os dias pela vida dos seus. Comece a buscar o Senhor pelas almas dos seus irmãos, dos seus pais, que se morrerem hoje podem ir para o inferno. A mensagem de Deus, ela precisa entrar na nossa vida e viver realidade, ser real. A mensagem de Deus não pode ser, você veio aqui ontem, você veio aqui hoje, e ela precisa mover, mexer alguma coisa dentro de você. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que pega essa palavra e joga dentro do seu espírito, para que o seu espírito se anime, para que o seu espírito possa, junto com ele, realizar o que a palavra fala que você pode realizar. Oh, glória a Deus, a palavra de Deus não é mentirosa, gente. A palavra de Deus é verdadeira. E a palavra de Deus fala que, como Davi, Deus escolhe os seus. Amém. Deus escolhe os seus. Então, Gideão, escondido, covarde, Deus via nele potencial. Deus viu em Gideão algo que nem o pai de Gideão viu. Deus viu algo em Gideão que nem os irmãos de Gideão viu, que nem a tribo de Gideão viu, porque Gideão só foi se rebaixando. Olha, eu sou o mais pobre da minha família. A minha família é a mais pobre da minha tribo, e a minha tribo é a mais pobre de todas as tribos. Mas Deus via algo em Gideão que é contra todos os olhares, contra todos os comentários. Ainda mais hoje, Deus vê algo dentro de você e por isso que tem o Espírito Santo para você. Amém. Gideão, no Juízes, vamos rodar um pouquinho na Bíblia, Juízes 6. Juízes depois de Josué.
Olha o que a situação que Gideão vivia. Olha o que o povo de Israel vivia. Mas Gideão pôde, com o que tinha dentro dele, e ele mesmo não entendia, ele mesmo não conseguia ver, pôde fazer com que um país, uma nação inteira fosse liberta. 6:1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso, ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas, em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos dos desertos o atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas, até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediam socorro a Deus, o Senhor. Amém? Olha a situação. Olha a situação. Sabe que a situação dentro da sua casa está assim? Não chega tanto. Será que está? Mas o mesmo poder de Gideão, o mesmo Espírito que veio sobre Gideão, quando você pedir a ajuda do Senhor, vai vir sobre a sua vida. Amém? Outra pessoa é Esther. Esther, uma mulher, e Deus também não escolhe, certo? Deus não escolhe se você é homem ou se você é mulher. Como eu falei, Deus escolhe pelo coração. Deus sabe dentro de cada um de nós o que nós podemos enfrentar por Ele, pelo amor dEle, pelo amor das ovelhas dEle. Nós que somos líderes, nós que estamos à frente, pessoas que não estão à frente, mas vão estar à frente, Deus escolhe as pessoas pelo amor pelas ovelhas. Amém? Esther, além de ser mulher, ela era órfã, né? Mulher não era respeitada, e só tinha um tio que tomava conta dela, sem capacitação nenhuma. Mas Esther, ela é colocada dentro do palácio, para que de dentro do palácio ela livrasse todos os israelitas do leão e do urso. Outra pessoa, essa nós vamos abrir em 1 Reis 17. Você é a porta do Senhor na sua família. Você é a brecha que o Senhor achou para que sua família seja salva. E guarda uma coisa, gente, que eu falei, eu vou falar até o final aqui. Deus, ele tem algo especial com os primogênitos. Não estou falando físico, falando primogenitura espiritual. Glória a Deus. Acharam? Amém. Porém, ela respondeu: juro pelo Deus vivo, Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando os 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Quem é essa mulher? Uma viúva que esperava a morte. Mas Deus olhou esta viúva. Deus contemplou essa viúva. E Deus sabia que por meio dela, a família, o filho dela poderia ser salvo. E ela, por obediência a Deus, no versículo 15, 17 mesmo, no versículo 15, deixa eu achar.
no 13, um pouquinho antes. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Deus, mas como é que eu faço então? Já que você está falando que eu sou valente na minha casa, já que você está falando que Deus me colocou para que eu salve as pessoas, como é que eu faço? Como é que eu faço, já que ninguém quer me escutar? Como todos os outros, eu já fui chamado às vezes de louco, como Noé. Eu já fui chamado de invejoso, como José. Eu já fui chamado de fanático, mas só eu que aceitei o Senhor Jesus e mudei totalmente de religião. Todos ainda têm outra religião e dizem que eu saí do caminho errado. Como a viúva, você precisa estar na direção de Deus. O que você tem, o que você carrega, é pouco. Entregue nas mãos do Senhor. É sua fé? Entregue nas mãos do Senhor. É a promessa que Deus vai salvar a sua família em Atos? Entregue nas mãos do Senhor. Em Atos, será salvo você e a sua família. É só isso que você tem? Ore e entregue isso na mão do Senhor. Não é pela sua força. O Espírito Santo sabe como trabalha. O importante, gente, é você não desistir. É você lembrar que Deus continua contando com você. Amém. Se até hoje a sua família não foram salvos, Deus não conta com outra pessoa que não seja você. Às vezes você está esperando para vir outra pessoa lá de fora, para vir orar. Vir uma pessoa lá de fora, para vir dar uma palavra. Não estou falando que isso não pode acontecer, mas enquanto você não dobrar o seu joelho, repreender mal que tem assolado a sua família, tirar os diabos, os demônios que tiram autoridade sobre a sua família e mostrar que quem é autoridade da sua casa é você, porque você tem o nome de Jesus, nada vai acontecer. O nome de Jesus é o nome mais poderoso de todo o universo. É o nome que está acima de todo nome, aleluia. É o nome que está sobre todo nome. Esse nome do Senhor Jesus é que te acompanha. Esse nome que você herdou quando você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Não é a sua força, não é o seu modo de agir, não é o seu modo de pensar. É o nome de Jesus que está sobre você. Então sabia que esse nome estaria dentro de você. Então sabia que isso seria o seu diferencial. Mas isso precisa ser usado, aleluia, glória a Deus. Você tem autoridade sobre todos os demônios que estão na sua casa. Você tem autoridade sobre todos os demônios que não querem ver a salvação da sua família. Deus quer te lembrar isso. Você não foi chamado de cristão à toa. Você foi chamado de cristão porque um dia você aceitou como único e suficiente Salvador. Quem estão os demônios? Oh, aleluia! Com aqueles ídolos que às vezes o seu pai adora e a sua mãe adora. Que colocaram na parede não vale nada diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que você serve. Eu preciso ter, aleluia, glória a Deus, a autoridade do nome de Jesus e agir com ela. Gideão não sabia, Gideão não entendia que ele tinha esse Deus poderoso. Gideão não sabia que ele tinha, no nome do Deus eterno, poder para libertar uma nação. Você às vezes esqueceu disso, mas Deus te diz hoje, aleluia, o nome que está acima de todo nome, o Espírito Santo de Deus age dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo Senhor, chega, gente, Deus sabe. Oh, aleluia, nós precisamos de parar de viver o Evangelho só de palavras bonitas, nós precisamos agir. E esse Evangelho tem que virar poder nas nossas mãos, na nossa boca, nos nossos pés. Nós precisamos andar e com Deus, aleluia, na nossa frente, agindo e libertando e curando e transformando. Mas Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para isso. Deus não escolhe, Deus não erra na escolha, não. Deus não erra na escolha. Ele não errou na sua casa. Ele não errou na sua vida. Deus acertou mais uma vez. E Deus quer te despertar para isso. Você é realmente um valente dele. Oh, aleluia. Eles vieram perguntar para Jesus,
falaram assim: quando é? Como é que nós vamos ver o reino? E Deus falou com ele: o reino não pode ser visto. Por quê? O reino está dentro de cada um que aceita o Senhor. Amém. Existe o reino de Deus dentro da sua vida. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: as coisas do reino começam a aparecer na sua vida. O reino tem um médico, que é o médico dos médicos. Tudo o que no céu tem, no reino de Deus também tem. No céu não tem doença, no céu tem cura. No céu não tem morte, no céu tem vida. Glória a Deus. No céu não tem desgraça financeira, no céu tem prosperidade. Amém. E quando nós pudermos entender, e Deus quer fazer a gente entender isso, que dentro de nós tem esse reino, aleluia, as coisas vão começar a mudar. Quando Jesus chegava, tinha demônio, o demônio olhava para o demônio: sai! Porque ali, e Deus falou, Jesus falou, quando os demônios começarem a sair, fala para João Batista. João Batista perguntou: ele é o Messias? Pergunta para ele se ele é o Messias. Jesus não falou assim: eu sou o Messias. Jesus falou assim com ele, com eles: dá um recado para ele, o seguinte: os surdos ouvem, os cegos veem, os demônios são expulsos. Porque é chegado o reino de Deus. Amém. Aleluia. Na sua casa, gente, no seu lar. Às vezes o diabo escondeu isso até hoje, mas quando você aceitou Jesus, Deus implantou uma forma do reino de Deus entrar dentro do seu lar. Você precisa crer nisso. Você precisa pedir Deus, o Espírito Santo, para esclarecer isso na sua vida. Que as coisas vão começar a mudar. O seu esposo, aleluia, vai ser atingido por esse reino. O seu filho vai ser atingido por esse reino. Porque o Evangelho vai começar a fazer sentido. Porque até agora às vezes não fez sentido na sua vida, porque a mesma pessoa da sua casa continua do mesmo jeito e você também continua do mesmo jeito. A pessoa ainda é católica e você é crente, mas continua do mesmo jeito, porque você aceitou uma religião. Mas você precisa entender que não foi a religião que entrou dentro da sua casa, foi o reino do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Deus quer chamar a atenção para isso. Deus quer te fazer entender isso. A viúva de Sarepta, ela primeiro tinha uma situação de fome, que iria morrer, ela e o filho. E ela resolveu obedecer a Deus. E quando ela resolveu obedecer a Deus, ela tinha alimento, não é? Ela se alimentou. Mas de repente aconteceu algo inesperado. O filho morreu de novo. Não tinha morrido, mas morreu. Como ela pensava que ia morrer. Mas aí ela lembrou de novo do profeta, do Deus do profeta. E o que aconteceu? O filho foi devolvido à vida. Às vezes hoje há morte dentro da sua casa. Às vezes hoje há morte na sua casa. Quem não aceita o Jesus, quem não tem o Senhor Jesus, está morto. Ainda tem morte na sua casa. Mas confiando na palavra do profeta, confiando na palavra de Deus, vidas vão ser ressurretas dentro da sua casa. Amém. Mas a primeira pessoa que precisa crer nisso é você. Mas Deus sabe que você tem potencial para isso. Deus não, mais uma vez, Deus não errou na escolha. Deus não erra. Será? Ah não, deve ser meu irmão, Deus errou. Deus não erra o alvo. Acho que meu pai tem certeza, Deus que todo mundo vai ser. Não, Deus não erra o alvo. Deus não erra. Deus, como em Gideão, Deus viu algo em você que às vezes até hoje você não descobriu. Por que eu? Mas você vai descobrir. No nome de Jesus. Amém. Você vai se surpreender com a autoridade que você tem no nome de Jesus. Mas você vai se surpreender que quando algo estiver acontecendo dentro da sua casa, de mal, você vai sair, não precisa falar para ninguém, vai para o banheiro, vai para o seu quarto, e no nome de Jesus vai usar a sua autoridade, você vai perceber que o reino de Deus está chegando dentro da sua casa. Amém? Isso vai acontecer, e Deus está despertando isso na sua vida. Está acabando já. O carcereiro é outra pessoa valente. Primeiro,
Deus ele é tremendo nos meios que ele usa, né, para salvar as pessoas. O carcereiro, na história de Atos, no livro de Atos, quando ele recebe Paulo, a Bíblia fala que ele pega Paulo e joga na cadeia. Depois que pega Paulo e Silas, joga na cadeia, ele pega e amarra os pés dos dois, sem dó nenhuma deles. Só que o carcereiro não sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, ou melhor, da família dele, através dele. Deus sabia que ele era o valente dele. Então, Paulo e Silas desmascaram uma mulher que tinha espírito de feitiçaria, que adivinhava as coisas, e o que parecia desgraça, Paulo é pego com Silas e é julgado na prisão. Era o plano de Deus para a salvação. Amém. E Deus, através do carcereiro, no rolê que já está passando tempo, Deus salva toda a família dele. Amém. E o homem que prendeu, o homem que julgou, no final da história desse carcereiro, ele lava com a sua família as feridas de Paulo, que ele mesmo tinha causado. Às vezes, um pouco ele causou, porque ele também tratou Paulo com brutalidade. Agora, gente, para terminar, o último, o merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu falei que Deus tinha algo especial com os primogênitos. E não é à toa que Deus escolheu o primogênito dele para salvar todas as ovelhas do Pai. Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, Rei dos reis, aleluia. Davi representava a figura de Jesus. O leão e o urso. O leão e o urso representavam os dois últimos inimigos a serem vencidos: a morte e o inferno. Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas, como Davi deu a vida pelas ovelhas. Ele matou as ovelhas, mas arriscou a própria vida, porque a ovelha era do pai dele. Jesus, ele deu a vida para as ovelhas, para livrá-los do urso e do leão, ou seja, da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. Por isso, gente, nós temos que glorificar e exaltar o Senhor. O Senhor deu a vida por você. Deus te deu a vida. Deus te deu, através de Jesus, a oportunidade de ter hoje, aleluia, a oportunidade de chegar aos que são seus. Você hoje tem autoridade. Deus fez tudo isso para que viesse sobre você o Espírito Santo para agir como esses homens que eu li e essas mulheres. Deus fez isso. Você tem essa autoridade. Jesus morreu para que o reino dos céus, aleluia, fosse hoje colocado dentro de cada um de nós. Amém? Amém. O interessante é que Jesus, ele, como os outros, ele enfrentou dificuldades dentro da sua família. A gente já falou aqui, mas se alguns não sabem, os irmãos de Jesus pensavam que ele estava louco da viruta. Os irmãos de Jesus. Só os irmãos? Só os irmãos? Só a mãe também. Vocês sabiam? Por quê? Eles chegam perto da família de Jesus e falam assim o seguinte: Maria, seu filho, ele está louco. Ele está saindo para lá, falando só besteira, ele está louco. E de repente, a mãe e os irmãos de Jesus vão atrás dele para tirar ele de lá, pois achavam que ele estava louco. Nem a mãe e os irmãos de Jesus criam nele. Mas Jesus sabia que o Pai tinha visto algo nele que não o faria desistir. Deus vê algo dentro de você que hoje eu tenho certeza, se você tinha parado, se você tinha esquecido, você vai voltar a orar pelos seus. Você não vai desistir. Você não vai deixar que o urso e o leão levem os seus familiares, os seus amigos.
Você não vai deixar que a morte chegue até eles, que o inferno, e a morte que eu digo é a segunda morte, e que o inferno venha alcançar a vida deles. Não deixe. Deus chamou você porque ele sabia que você ia tomar conta das ovelhas dele, que você ia dar sua vida se pudesse por eles. E Deus te relembra isso hoje. Deus já traz isso no seu coração. Deus traz isso no seu espírito. Glória a Deus por isso. Aleluia. Imagine, gente, como uma canção que eu gosto de cantar, né? Fazer planos. Deus, a gente fazer parte dos planos de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você é uma parte do plano de Deus. E Deus confia muito mais do que às vezes você confia nele, do que você vai fazer, do que você pode fazer. Aleluia. Romanos 3:23. Não foram dadas a Jesus boas notícias. Não foram dadas a Jesus boas notícias. Como não foi dado a Noé boas notícias. Não foi dado a Esther boas notícias. Foi só notícia ruim. Seu povo vai ser exterminado, Esther. Noé, toda a raça humana vai ser exterminada. Viu? Meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer. Carcereiro, quase se suicidou. Quase. Se Deus não tivesse um plano. Gideão, o terror na vida dele é que o povo dele não vivia. E às vezes a notícia que você tem recebido, as notícias dos últimos tempos da sua vida, não são boas. Às vezes sua mãe, seu pai, às vezes um tempo atrás, estava até ouvindo mais sobre Jesus. Às vezes o seu irmão, um tempo atrás, começou a ir em alguma igreja. Hoje a notícia é ruim. Mas Deus sabia que precisava de um valente para continuar acreditando. Amém. Glória a Deus. Deus sabe disso. Deus sabe disso, que é preciso de valente. Romanos 3:23. Todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Jesus sabia disso. Todos pecaram, mas Jesus tinha uma incumbência. Jesus tinha algo que o plano de Deus tinha que passar por ele. O plano de Deus vai passar pela sua vida. Amém. Vamos ficar de pé? Amém, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos.